comigo, não há como tu vencer. Sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que tenho pra você. Mas onde seu coração e me desejo de adorar. Tô pensando então e decidi me revelar e te mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu sou tua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. Mil cairão ao teu lado e 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido, verás livramento, sou eu o teu Deus. Se te deixarem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que eu sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória sondei seu coração e me desejo de adorar. Fui pensando então e decidi me revelar e lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu sou tua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. Mil cairão ao teu lado e 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido, verás livramento, sou eu o teu Deus. Se fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que eu sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória. Enquanto de glória eu não te honrar. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Saúde da igreja, da paz do Senhor. Amém. A igreja pode se colocar de pé no nome de Jesus. Aleluia. Estenda suas mãos, igreja. Aleluia. Louvado seja Deus. Soberano Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus Santo, Deus amado, Deus de poder e de glória. Eis aí a tua filha, Senhor, da qual o Senhor será um canal de bênçãos nesta noite para a nossa vida. Senhor, que ela venha ser boca de Deus na terra. Senhor, que ela não venha falar aquilo que ela preparou, mas que ela venha falar tudo aquilo que o Senhor preparou, tudo aquilo que o Senhor orientou, Senhor, para trazer para nossa hoje, aleluia, nossas vidas. Senhor, que nós venhamos ficar com os ouvidos atentos, Senhor, para ouvir e receber de Ti. Senhor, que nós venhamos compreender, Senhor, que Tu és um Deus que nos ama, Tu és um Deus justo, um Deus que corrige, aleluia, aquele que ama. Pai, muito obrigado pela vida da Tua filha, ela já está em Tuas mãos. Dá sabedoria a ela, Senhor, dá discernimento, vai jogando por terra todo esquecimento, vai jogando por terra toda barreira nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Seja com a Tua filha, Pai, não somente agora, Senhor, mas para sempre, e que ela nesta noite, Senhor, venha falar conforme tudo aquilo que o Senhor ordenou, que ela não venha tirar nenhuma palavra nem acrescentar, Senhor,
Jesus. Amém. Fala, igreja, com a paz do Senhor. Amém. Olha eu aqui mais uma vez. Eita glória. Deus é maravilhoso, né, igreja? Deus, ele é tremendo, né? Culto de adoração, domingo chuvoso. Podia ter mais gente? Podia, né? Mas só está aqui aqueles que Deus preparou, né? Aleluia. Você está aqui porque Deus preparou. Deus marcou esse encontro com você aqui esta noite. Amém. Aleluia. Mas o Senhor me deu pela manhã essa passagem, aleluia, que fica em Mateus, aleluia, 26, a partir do 20. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Né? E a gente temos que estar debaixo do nome de Jesus. Então, se o pastor falou, temos que fazer o quê? Né? Pela gente mesmo, a gente não estava nem aqui. Né? Porque muitas das vezes estamos aqui e se sentimos incapazes. Mas nosso Deus é, como eu falei, Ele que nos capacita. Mas estamos aqui para pregar a palavra do Senhor. Amém. 26, 20. Isso, a partir... pode ser 26. 26, 20. Aleluia. A última Páscoa e a Santa Ceia. Aleluia. Vou esperar os irmãos abrir para a gente ler junto. Amém, igreja? Todos abriram? E chegando ele tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comia, disse-lhe: em verdade vos digo, que um de vós há de trair. E ele, entristecido-se muito, começaram um por um. Disse-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem veio comer. Acerca dele está escrito: mas aí daquele homem por quem o Filho do Homem nem e traindo, bom seria para que esse homem, se não houveres nascer. E respondendo Judas: o que traí? Disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. Aleluia. Só até aqui, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Sabemos, né, que foi a última ceia, né? Aleluia, que o Senhor serviu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor preparou os 12 discípulos, né? O Senhor, ele sempre andava com multidão, né? Sempre andava, né, com multidão, curava. E aqui a palavra do Senhor fala que o Senhor, ele reuniu os seus 12 discípulos, né, para servir essa ceia. Aleluia. Ele escolheu os discípulos, né, para sentar à mesa com ele. Aleluia. Por quê? Ele escolheu os seus 12 discípulos. Aleluia. Porque, né, a mesa é lugar de comunhão, né? Aleluia. Então está aqui essa mesa, igreja. Aleluia. Se alimente desta mesa. Aleluia. Mesa significa comunhão, união. Aleluia. Ali o Senhor separou aqueles discípulos. Aleluia. Mas o Senhor, ele sabia, naquele momento de santa ceia que ele se viu, ele sabia, ele já conhecia até antes mesmo de sentar aquela mesa, até antes mesmo daqueles 12 discípulos sentar à mesa. Ele já sabia que ele ia ser traído. Ele podia excluir, sim, tanto Judas, né, como Pedro, que a palavra fala que Pedro, ele
negou Jesus. Jesus já sabia, mas a palavra fala que o Senhor não excluiu ele da mesa, né? E houve uma traição, igreja, ali na mesa. Jesus, ele já sabia, ele podia ter excluído Judas naquele momento, aleluia, mas ele não excluiu Judas. É por isso, igreja, que a palavra fala, né? Se examine a si mesmo, né? Se examine antes de participar desse banquete, porque sabemos que é um banquete, né? Que é um banquete que, se você tomar, aleluia, se você tomar de qualquer maneira, é para a sua própria condenação. Foi falado aqui, né? Aleluia, nós temos que se examinar. Se examina o homem mesmo. Então, que esta noite nós venha se analisar, se examinar, para poder participar desse banquete, né? Porque, como eu falei da minha última pregação da Santa Ceia, muitos estão fazendo a Santa Ceia, né, de um lanche. Um lanche, chegar na casa do Senhor, senta o pão, come o pão, né, que significa o corpo de Cristo, bebe o suco, né, que é consagrado e significa o sangue, igreja, o sangue, aleluia, que ele derramou na cruz por mim e por você, aleluia. O pão significa o corpo, aleluia, do Senhor, igreja. Ele morreu por mim e por você, ele morreu por mundo, aleluia, pelos nossos pecados, aleluia. E ali a palavra fala, né, que ele falou, né, ali na mesa, que um ia trair ele, e aquele que ia trair, aleluia, ia pegar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, com ele ali, aleluia, no prato, ia junto. E Judas, foi o que aconteceu, né? E Judas, ele mesmo se revelou naquele momento que Judas falou, aleluia, aleluia, e respondeu Judas: o que trai, disse, porventura sou eu, Rabi? Olha só, que Judas falou, e Jesus respondeu: tu diste, né? Jesus ali falou que ele disse. Ele já sabia que era ele, aleluia, porque ele confessou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, igreja, aleluia, vamos, aleluia, sentar à mesa, aleluia, do Senhor, e vamos pedir ao Senhor, aleluia. Eu não sei de que maneira você está aqui esta noite, né, mas não é de qualquer maneira, não é de qualquer maneira, igreja, aleluia. O pastor Antônio, né, o ministério, ele não pode a gente chegar e passar, né, porque muitas das vezes, igreja, a gente ceia sem saber, porque aconteceu algo comigo, eu não sabia, né, eu era católica, e ali eles passam aquele, esqueci o nome, isso, e ali passaram, e eu peguei aquilo ali. Aí o que o padre falou? Você não podia comer. Não é diferente. Muitas das vezes tem gente dentro da igreja que não sabe, né? No pecado não sabe que não pode comer. Eu digo pela minha mãe, porque minha mãe, antes de ela pegar, eu já tinha conversado com ela em casa: ó, ela não pode por conta disso e disso, entendeu? Muitas pessoas estão comendo isso aqui enganado. A obrigação é de quem? É do pastor falar a palavra. Aleluia, tem que falar a palavra, porque tem muitos que não sabem que isso aqui, se tu comer de qualquer maneira, beber de qualquer maneira, é pela sua própria condenação. Aleluia, porque eu digo, porque meu pai estava, não vou citar a igreja, porque nós não estamos aqui jamais para falar de igreja de ninguém, mas meu pai na época, estava separado da minha mãe, estava com o Anete, e ali eles estavam, né, e ali falou que o pastor falou que se via, quem entrava lá se via Santa Ceia. Eu falava para ele: não tome, eu tenho que conversar, falar, entendeu? Mas ali tem muitos, igreja, tem muitas pessoas dessa maneira, então temos que se analisar,
né? Aleluia. Nós temos que se analisar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, né? E a palavra fala. Aleluia. E a mesa de comunhão, essa é a mesa de comunhão que nosso Deus ele quer conosco. Aleluia. E também como foi revelado ali, que ali ia ter, aleluia, o traidor. Aleluia. Teve um traidor ali naquela mesa. Fala que a mesa de revelação, aquela mesa, ali quando Jesus sentou com os seus discípulos, teve uma revelação do Senhor. O Senhor já sabia, aleluia, que Judas ia trair ele. Então houve uma revelação ali naquele momento. Aleluia, os discípulos, em momento nenhum, um ficou acusando o outro ali naquela mesa. Quem somos nós, igreja, para acusar? Quantos acusadores dentro da igreja? Aleluia, que veio para acusar e julgar, ele veio para salvar, que é o nosso Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aqueles discípulos, eles se analisaram ele mesmo, olhando um para o outro. Aleluia, sou eu, Jesus. Aleluia. Estamos aqui, igreja, não para julgar, aleluia, mas para pregar a palavra do Senhor, a palavra verdadeira, genuína. Aleluia, né? Que esta noite, né, a gente venha, aleluia, pedir a Deus, Senhor, me ensina como excluir o meu irmão, aleluia, como eu conversar com o meu irmão, aleluia, porque muitas das vezes a gente falamos palavra que magoa, né? O Senhor, ele falou ali naquele momento, mas ele podia ter excluído Judas ali na mesa, ele podia ter excluído Pedro, né? Porque a palavra fala que não só Judas, mas Pedro também negou Jesus. Aleluia, né? E ali Pedro negou Jesus, né? Mas Pedro, ele se arrependeu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o traidor, Judas, olha o fim de Judas, né? Por ter traído. Judas, ele ficou triste, acredito que depois, né, da traição, ele ficou triste, ele se revoltou com ele mesmo. Aleluia, ele ficou doente. Por quê? Porque ele traiu Jesus e não reconheceu, porque em momento nenhum Jesus ele julgou ele, sabe? Jesus ele foi trocado por quantas moedas? 30 moedas. Mas Jesus ele amou até o fim. Aleluia, todos os teus discípulos. Aleluia, muitas das vezes, igreja, somos, aleluia, muitas das vezes temos gente que nos trai, né? Então vamos pedir a Deus, Senhor, esses que nos trai, Senhor, esse que nos calúnia, Senhor, aleluia, nos ajuda a perdoar, como Jesus, sabe? Jesus é o maior exemplo que nós temos. Jesus mesmo sendo trocado por 30 moedas, Jesus amou Judas, Jesus amou Pedro, Jesus amou os seus 12 discípulos, Jesus nos amou, porque muitas das vezes nós traímos Jesus, muitas das vezes nós negamos Jesus, mas Ele não deixa de nos amar, Ele continua nos amando, aleluia. Muitos estão dentro da casa do Senhor e negam a sua fé. Aleluia, não acredita mais em Deus. Quantos tem aí ateu? Eu digo porque eu tenho um patrão que ele é ateu, ele não acredita mais em Deus. Imagina, esse para mim é um traidor, não acredita mais no Senhor. Quantos tem dessa maneira? Quantos negam a sua fé? Quantos? Mas Jesus ainda continua amando. Aleluia, né? Vamos pegar um exemplo de Jesus, né? Então, igreja, eu vou ser rápida porque a palavra hoje é palavra rápida. Então que nós venha, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, confiar no Deus, porque muitas das vezes passamos por decepção, né? Jesus passou, né? E nós vamos passar, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele está no nosso meio, igreja. Aleluia, Ele está no nosso meio. Nosso Deus, Ele é tão maravilhoso, sabe? Quem faz o que o nosso Deus fez? Deus é o único filho, sabe? Naquela cruz para morrer por mim e por você. Quem faz isso? Eu tenho 2 filhas. Eu podia ter 10 filhos.
mas eu não dou nenhum para morrer pelo mundo. E Jesus, ele teve só um filho, seu único filho. Ele deu, né, por mim e por você, pelo nosso pecado. Imagina o que nosso Jesus passou ali naquela cruz, né? Um cordeiro mudo, aleluia, morreu por mim e por você. Mas a palavra fala que ao terceiro dia, aleluia, ele ressuscitou, aleluia, ele venceu a morte, aleluia, foi o único que venceu a morte, foi nosso Deus, aleluia, Jesus Cristo venceu a morte, igreja, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que crêem não pereçam, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Então, igreja, aleluia, que esta noite, aleluia, vamos, aleluia, se analisar, né, e saber que nós estamos participando, aleluia, de um banquete. Não um banquete, aleluia, que você chega, alimenta a sua carne, mas um banquete que você chega e vai alimentar o seu espírito. Aleluia. Né? E eu creio, né, que aquele que está, aleluia, sem possibilidade ainda de tomar santa ceia, eu creio que Deus vai preparar. Aleluia, eu creio, né, porque nós temos orado por aqueles que tem muitos que têm vontade de participar, né, que nós venhamos orar para Deus abrir, aleluia, todos os caminhos, aleluia, para que ele venha participar desse banquete espiritual e sentar à mesa conosco. Aleluia. Eu não sei de que maneira, né, você entrou aqui, eu não sei se você está triste, né, mas é momento, igreja. Né, se você está triste com alguém, peça perdão, é momento de perdoar, é momento de pedir perdão, é momento de perdoar, aleluia, porque muitas das vezes, né, a gente se magoa, a gente magoa o nosso próximo, mas temos que ter a humildade, né, de pedir perdão, aleluia, não só de pedir perdão de boca, mas de coração, né, porque cabe à pessoa perdoar, né? Porque nós não precisamos, eu perdoo. Não, se você já está pedindo perdão, né? Você já está sentindo no coração, então você já liberou. Senhor, se você tiver pedido perdão a uma pessoa, me perdoe. Deus já conheceu o seu coração. Cabe à pessoa te perdoar. Aleluia. Então se analise essa noite, igreja. Aleluia. E foi até aqui que o Senhor me deu, né? Então, aleluia, eu peço perdão à igreja, se eu magoei alguns irmãos, porque muitas das vezes, né, a gente acha que não magoa, mas muitas das vezes em palavra que a gente falamos aqui, seja onde for, né, às vezes a gente acha que não magoou, né, mas às vezes o irmão está magoado com a gente, está chateado. Então eu peço perdão a alguns irmãos aqui, se eu magoei algum irmão em palavra, em gesto, né, eu peço perdão. Estou perdoada, igreja? Amém. E assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor continue abençoando o ministério da missionária de Leme. Amém. O ministério de cada um de nós. Jesus, ele nos ama. A palavra chega a dizer que Jesus amou seu discípulo até o fim, mesmo sabendo que ia ser abandonado por todos, mesmo sabendo que Pedro ia negar, mesmo sabendo que Judas ia trair, mas ele amou até o fim. Isso é exemplo para cada um de nós. Mesmo nossos irmãos nos machucando, nos traindo, nós temos que amar. Amém? Quero que os irmãos abram a palavra do Senhor aqui em 1 Coríntios 11, 23. Vamos ler a palavra da ceia. 1 Coríntios 11, 23.
Vou ler, igreja. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anuncia a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma este pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muito fraco e doente, e muito que dorme. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para que não somos condenados com o mundo. Portanto, meu irmão, quando vos ajuntais para comer, espere um pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vós não ajunteis para a condenação. E quanto às demais coisas, ordenareis quando for ter convosco. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Estes ciclos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então, vem o fogo, peixe e pão, e Jesus que nos convida a ceia vir. Amém, igreja? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Tira as suas mãos, chorando. Bom, o corpo de Jesus. Senhor Jesus, aleluia. Senhor, primeiramente eu quero pedir perdão, Senhor, pelos meus pecados, minhas falhas, minhas fraquezas. Senhor, eis aqui, Senhor amado, esse pão, Senhor, feito pela mão do homem, Deus. Mas, Senhor, nesse momento consagramos a Ti, Pai amado. Deus, que quem participar do Teu corpo, do Teu sangue, Pai amado, se haver alguém enfermo, Senhor, que venha ser curado, Senhor, através, Senhor, do Teu corpo e do Teu sangue, Senhor. Pai, nós consagramos a Ti, Pai amado, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, cada um participar do Teu corpo, Pai amado. Se estiver triste, venha sair alegre, Senhor. Deus, que o Senhor venha trazer saúde para o corpo físico do Teu povo, Pai. Deus, nós consagramos e abençoamos, Pai, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes
Pode ser da igreja. E tendo dado graça, partiu disso, tomai, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Toda a igreja em nome de Jesus. Ceia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, por tudo. Glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Amém? Amém. Deus está no meio. Você colocar de pé. Estou orando, consagrando esse suco de uva no sangue de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai Santo, Pai amado, Pai querido, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Senhor, eis aqui, Senhor, esse suco de uva, Senhor. Senhor, que seja transformado agora, Senhor, em teu sangue, o sangue carmesim, Senhor. E quem tomar, Senhor amado, desse suco, Senhor amado, desse cálice, Senhor. Ah, Jesus, que ele derrama uma gota do teu sangue carmesim, Senhor amado. Que haja cura para aqueles que tomam, Senhor, para aqueles que não tomar também, Senhor. Oh, Jesus querido, que haja cura, Senhor, cura na mente, cura no coração, Senhor, cura, Senhor amado, espiritual. Deus, nós consagramos esse suco de uva a ti, Senhor, no teu sangue carmesim, Senhor. Ah, Jesus, muito obrigada, Jesus querido, por participar, Senhor, do teu sangue, do teu corpo, Pai. Somos privilegiados, Deus. Eu creio que a bênção não poder tomar, mas o Senhor vai preparar um momento, Pai. E eu creio pelos olhos da fé, Senhor, que os anjos estão servindo também, Senhor amado, em nome de Jesus, meu Deus, nós consagramos e abençoamos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Desse sangue lavado, com roupas que não. Glória a Deus. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebeide em memória de mim. Toda a igreja, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória, 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 glória. Amém, irmão. Cumprimento na vida de capaz do Senhor. Amém. Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor mais um mês por essa oportunidade, um privilégio de estar participando do corpo e do sangue de Jesus. Né? Nós sabemos que é um memorial, aleluia, nós não podemos esquecer de tudo aquilo que o Senhor passou na cruz do Calvário pela mim e pela tua vida. Amém, Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai Santo, Pai amado. Senhor, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade, Pai, de participar do teu corpo, do teu sangue, Senhor. Deus, obrigada, Jesus, somos privilegiados, Pai amado. Ah, Senhor Jesus querido, de fazer parte, Pai amado, aleluia, do corpo do Senhor, do sangue do Senhor. Jesus, queremos te agradecer, o que daremos ao Senhor, por todos os benefícios, Pai, que o Senhor tem nos feito. Pai, eu creio, Jesus querido, que através do teu corpo e do teu sangue, almas venham ser curadas, Senhor, pessoas venham ser curadas. Ah, Jesus, do coração, da mente, Senhor, do emocional, porque o Senhor cura, Pai. Eu já ouvi tanto
testemunho de pessoas que foram curadas através de uma santa ceia. Senhor, muito obrigado, porque eu creio, Pai amado, que o Senhor pode todas as coisas. De tudo, Senhor amado, o Senhor pode, Pai querido. E operando o Senhor que impedirá. Deus, muito obrigada, Senhor. É isso que eu te peço nesta noite. Já te agradeço, Pai, pelo privilégio, Senhor, de fazer parte, Senhor, do corpo e do sangue do Cordeiro. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, igreja? Terça-feira temos consagração, né, pela manhã, das 9 ao meio-dia. Terça-feira à noite temos culto de oração. Né? Quinta-feira estamos na 7ª campanha, né, do Deus do Impossível, que vai pregar o presbítero Júnior. A igreja que puder, venha estar aqui em nome de Jesus nos ajudando. Né? E esse mês, igreja, eu fiz diferente a campanha do quilo, né, como eu estava fazendo antes. Porque eu vi que deu uma paradinha a campanha do quilo, né? A gente não podemos parar nessa obra aí, igreja, porque, né, vai chegar gente aqui necessitado e a gente não temos que só ter a oração, mas sim também, né, o alimento para dar. Amém? E esse mês eu fiz os papelzinhos como eu estava fazendo antes, né? E a igreja que puder, pega o papel, a Letícia vai passando, em nome de Jesus Cristo, e vamos voltar, né? Que chegar até parece que era 3 cestas básicas, ou 4 já teve aqui, 5, né? 5 cestas básicas, né? Então essa obra não pode parar, em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém? Amém. É um privilégio, né? A gente tomar Santa Ceia, sabe? Eu fico tão maravilhada com esse momento, né? Eu ouvi um pastor pregando, né? Eu não lembro agora o nome dele, mas ele pregando, ele falou assim, antigamente, quando a gente tomava Santa Ceia, a gente via o nosso coração arder. Hoje, muitas das vezes, tem muita gente tomando Santa Ceia como pão, o coração já não arde mais, sabe? Eu fiquei tão impactada quando ele falou aquilo, né, que a gente temos que comer o pão e tomar o suco, né, e o nosso coração arder, né, porque sabemos, igreja, né, que a gente está participando do banquete espiritual, né. Eu fiquei tão maravilhada quando ele falou aquilo, sabe? E nosso Deus, ele é maravilhoso, é um privilégio a gente estar aqui tomando a Santa Ceia. Quantos queriam estar no nosso lugar e não pode, estão no leito, estão no hospital, aleluia, né, e muitos não podem, mas nosso Deus, ele nos deu essa oportunidade, né, e assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Culto dos jovens, igreja, sábado já esquecendo, foi passado dia 12, sábado, culto dos jovens, né, irmão que puder, venha, traga mais um jovem, somos jovens, convida o vizinho, né, em nome de Jesus, convide um da sua parentela, em nome de Jesus. E assim agradeço a oportunidade. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por esse culto abençoado em sua presença. Ó Pai, obrigado porque o Senhor trabalhou, Senhor, no nosso meio. O Senhor continue, Pai, abençoando cada um, Pai, que se encontra aqui, Pai, nessa casa que se chama Casa de Oração. Porque nós sabemos que quando o Senhor opera, ninguém pode impedir. Quando o Senhor quer abençoar, ninguém pode impedir. Oh, meu Deus, repreende todo mal, Pai. Da mesma forma que o Senhor nos trouxe, Pai, aqui em segurança, debaixo da tua proteção, nas tuas mãos, Senhor, nos leva, Pai, para o nosso lar. Ó, Senhor, nos dá uma semana abençoada. Nos dá, Senhor, o sono justo, como diz a tua palavra, que nós deitamos e dormimos e acordamos, porque o Senhor nos sustenta. Obrigado, meu Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Tudo da bênção. Da bênção em nome de Jesus. Aleluia. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com toda a igreja, aquele que diga amém.